Isaías, capítulo 1, é o texto que eu gostaria de ler com os irmãos nessa noite. Gostaria que todos abrissem as suas Bíblias e acompanhassem a leitura da palavra de Deus. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Por que haveis de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia? Toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo, a vossa lavoura os estranhos devoram em vossa presença, e a terra se acha devastada como numa subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhante a Gomorra. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma. Prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. De que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisar dos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados, e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Senhor, a Tua palavra é a verdade.
E tudo que nós precisamos é da mais pura e genuína palavra do Senhor. Nós dispensamos as especulações da mente, da cabeça humana, mas suplicamos a sabedoria dos céus, o entendimento celestial, a palavra que alimenta e direciona as nossas vidas de acordo com a Tua vontade. É o que nós te pedimos nessa noite. Dá-nos a Tua porção. Livra-nos das perturbações e das inquietações do maligno, e que cada um de nós possamos receber a porção que o Senhor nos preparou. É o que te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Os profetas eram homens separados por Deus, chamados por Deus, desafiados por Deus. Todas as vezes que alguém era chamado por Deus para ser um porta-voz de Deus, para ser um profeta de Deus, ele tremia nas bases. Ele tremia porque ele sabia muito bem tudo quanto aguardava. Ser boca de Deus, ser porta-voz de Deus, como foi o caso de Isaías e de muitos outros profetas. A maioria deles foram perseguidos. Alguns morreram cerrados pelo meio. Outros foram lançados em calabouços. Outros foram aprisionados, única e exclusivamente porque eles tinham um compromisso de falar para a nação aquilo que Deus queria que eles falassem. O compromisso primordial do profeta era com Deus e com a sua palavra, secundariamente com o povo. Profeta, porta-voz de Deus, boca de Deus, tinha que ser fiel à visão que Deus lhe dava e tinha a obrigação de falar aquilo que Deus lhe mandava falar, agradando ou não aos reis, aos príncipes e ao povo. Ele tinha o compromisso e a obrigação com Deus de falar aquilo que Deus queria que ele falasse. O profeta era considerado como os olhos, como a boca de Deus para a nação. Isaías teve um ministério muito longo. Foi profeta nos dias de Uzias, de Jotão, de Acás e Ezequias, todos reis de Judá. Esses profetas, com raríssimas exceções, eram homens extremamente esclarecidos. No caso de Isaías, que é o livro que nós estamos lendo nesse momento, Isaías ele tinha um acesso livre e permanente à corte. Os irmãos sabem que naqueles dias daquelas monarquias, daqueles governos absolutistas, poucas pessoas podiam entrar à presença do rei. Só entrava diante do rei quem era convidado e passava por todo um trâmite burocrático, marcando uma agenda para em algum momento poder chegar diante do rei. Não era assim qualquer um que podia chegar diante do rei. Mas Isaías era da corte, era nascido nobre, tinha uma excelente formação, sabia ler, sabia escrever, sabia fazer uma leitura política e econômica do seu tempo como ninguém. Era um homem raro, um homem brilhante, um homem que as nações clamam por homens assim. Homens capazes de ouvir a voz de Deus, de entender o conselho de Deus, mas também capazes de entender o que está acontecendo no mundo, na geopolítica, em termos de economia, em termos de política, em termos de movimentos a nível mundial de tudo quanto está acontecendo.
Isaías tem essa visão de Deus e tem essa percepção. Isaías está enxergando a sua nação, tem uma percepção clara do que está acontecendo nessa nação a partir dos olhos de Deus e da visão de Deus, e ele tem uma palavra de Deus para a nação. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá. Ouvi, ó céus, dá ouvidos, ó terra, porque é o Senhor quem fala. O Senhor é quem fala. Olha que convicção, olha que autoridade. Ele tem plena consciência de que ele está sendo um porta-voz de Deus. E a visão que Deus lhe dá a respeito da nação é de uma nação corrompida pelo pecado e pela iniquidade. A nação de Judá, povo de Deus, chamado por Deus, haviam se corrompido de tal forma e de tal maneira que eles perderam o entendimento elementar da relação com Deus. Isaías vai dizer aqui que eles ficaram pior do que o boi e o jumento. Porque o boi conhece o seu possuidor, o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, meu povo não entende. Os animais, quando soltos, eles marcham direto para a manjedoura ou para o coxo. Eles sabem de onde é a mão que os alimenta. Eles sabem de onde vem o cuidado, de onde vem o alimento. E geralmente marcham para aquele lugar porque sabem quem é o seu possuidor. Agora Israel entrou num estado de brutalidade espiritual que pior do que os bois, pior do que os jumentos, não reconhece mais a mão de Deus, não enxerga mais todo o bem que Deus lhe tem feito, perderam o entendimento espiritual das coisas, ficaram piores do que os animais, se tornaram rebeldes e revoltados contra Deus. Um povo carregado de iniquidades, injustiça, a justiça imperava, ao ponto de Isaías dizer em nome de Deus, raça de malignos, corruptores, abandonaram o Senhor, retrocederam, caminharam para trás. Ou seja, a nação, nesse momento, está vivendo um momento de apostasia. O que é apostasia? Israel viveu vários momentos de apostasia. Viveu vários momentos em que eles se afastavam completamente da aliança de Deus. Retroceder, caminhar para trás, voltar para trás, é apostatar-se, é sair do plano de Deus, é sair da vontade de Deus, é deixar a aliança de Deus, é negar o compromisso com Deus, e assim estava vivendo o povo nesses dias. A melhor comparação que nós podemos fazer em termos analíticos do pecado é que o pecado se compara a um câncer. Às vezes ele começa um pequeno tumor e vai crescendo, e não obstante crescer, ele começa a se espalhar e a ocupar todos os espaços do corpo. Daqui a pouco o corpo está completamente tomado por aquele mal. O pecado pode ser visto numa perspectiva individual, mas pode ser visto numa perspectiva coletiva, como Isaías está vendo no caso da nação. Imagina o que é uma nação todinha corrompida.
Imagine uma nação completamente tomada pela injustiça, tomada pela corrupção, tomada pelo pecado, tomada pela iniquidade. A semelhança de um câncer que vai se espalhando e alcançando todas as instâncias dessa comunidade, dessa sociedade. A nação aqui é comparada a um corpo que está doente. Toda a cabeça está doente, todo o coração enfermo, desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões, chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, não atadas, não amolecidas com óleo. Uma nação completamente enferma, desde a planta dos pés ao alto da cabeça. Ou seja, desde os mais simples, desde as mais baixas instâncias, até as mais altas, desde o mais simples do povo até a cabeça, até os nobres, até os juízes, até os governantes, todos completamente corrompidos. Uma nação comparada a um corpo em chagas, purulento, fétido, canceroso, adoecido, cheio de feridas. Desde a planta dos pés, ou seja, até aqueles mais simples, artesãos, comerciantes, camponeses, que não tinham o poder da decisão, mas também estavam corrompidos. Nos seus negócios estavam corrompidos. Cada um queria tirar proveito do outro. Cada um usava de esperteza e de iniquidade um com o outro. E Deus está vendo, e Deus está percebendo. E Deus levanta Isaías para dizer: Isaías, diga para esse povo que eles são um corpo adoecido, uma nação que é uma chaga só. Pés doentes, cabeça doente, coração doente, completamente corrompido. Todo o corpo está ferido. E são feridas que não estão sendo tratadas. E como consequência, a vossa terra está assolada, as vossas cidades são consumidas pelo fogo, a vossa lavoura são devoradas por estranhos, a terra se acha completamente devastada, e a capital, Jerusalém, não passa de uma choça no meio de um pepinal. As consequências do pecado recaem sobre a terra. Nós pensamos muito pouco nisso. Nós pensamos muito pouco no mal que o pecado e que a iniquidade causa sobre a natureza. Pensamos muito pouco nas consequências de uma nação pecaminosa, o quanto a própria terra geme e sofre. Como que a natureza, às vezes, ela manifesta as consequências dessa pecaminosidade. Nós estamos falando de Israel. Nós estamos falando de uma nação teocrática. Nós estamos falando de um povo que conhece Deus. Nós estamos falando de um povo que tem a palavra de Deus. Nós estamos falando de um povo que tem os oráculos de Deus. Nós estamos falando de um povo que Deus fez uma aliança com eles e mesmo assim se corromperam dessa forma e dessa maneira. E nessa corrupção sofreram as consequências da corrupção. Mas o pior de tudo, sabe o que é, irmãos? E nós lemos aqui, é que eles vão para a presença de Deus como se estivesse tudo bem. Deus está dizendo: gente, vocês estão doentes.
A nação está podre, a nação está enferma. Desde a planta dos pés até o topo da cabeça, o coração está doente, está enfermo. A terra sofre, a terra geme por causa disso. E eles vão para o templo, levam os seus sacrifícios, cantam, louvam a Deus como se nada tivesse acontecendo. Aí Deus diz, olha, vocês estão me cultuando da boca para fora, não é de coração. Eu não admito iniquidade associada com o culto solene. De que me vale os teus sacrifícios? Eu tapo os meus ouvidos para as vossas orações. Eu fecho os meus olhos para não ver vocês. Porque possuí uma religiosidade desencarnada da vontade de Deus. Falavam de Deus da boca para fora, mas as entranhas não estavam comprometidas com Deus, com o reino de Deus e nem com a justiça de Deus. Vivi uma dissonância completa e absurda. Durante a semana eram malignos, corruptores, iníquos, e no final de semana iam para o templo, levavam sacrifício, cantavam, celebravam, e Deus diz, eu não suporto vocês. Eu tapo os meus ouvidos para não ouvir as vossas orações, escondo a minha face, para não ver as vossas mãos levantadas. Sabe por quê, irmãos? Porque a viúva passava fome, os órfãos eram escravizados, os pobres eram expoliados, e os ricos ficavam mais ricos, e os miseráveis cada vez mais miseráveis. Sangue inocente era derramado, pessoas eram mortas, a vida perdeu o valor, a vida não valia absolutamente nada, as pessoas matavam, sangravam uns aos outros, e ninguém chorava, ninguém lamentava, ninguém gritava. Um estado de torpor, um estado de torpor da consciência diante de fatos e de evidências estarrecedoras. Inocentes que são mortos, sangue inocente que é derramado e ninguém clama, ninguém levanta a voz. O filho da viúva, o órfão que é escravizado, vendido como escravo, espoliado e não tem ninguém que o defenda. Cada um, feito abutre, luta por aquilo que é seu. Aí a terra começa a sofrer as consequências. A terra começa a vomitar os seus moradores. A seca vem, a agricultura não produz nada, o caos se estabelece, a miséria se estabelece, por causa dessas coisas. E competia a Isaías falar isso. Competia a Isaías rasgar aquele véu dos olhos. Competia a Isaías, da parte de Deus, falar o que Deus estava pensando a respeito deles. E dizer para eles, olha, vocês estão enganados. Vocês estão achando que estão bem na foto com Deus, mas vocês estão muito mal. Vocês estão achando porque o templo está aí, a presença de Deus está, não está não. Mas o profeta nunca trouxe uma palavra dura sem trazer também uma palavra de esperança. Aí o profeta que, ao mesmo tempo, aponta que a nação é chagática, está tomada de podridão, cancerosa, completamente podre, Isaías chama, nos versículos 18 e 20, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos, diz o Senhor, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Ou seja, arrependam-se
convertam-se, voltem para Deus, voltem para o que é direito, voltem para o que é justo, voltem para a vontade de Deus. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade, cessai de fazer o mal, e voltem-se para Deus, abraçando o bem, abraçando o que é certo, abraçando o que é direito, repreendendo o opressor, defendendo o direito do órfão, pleiteando a causa das viúvas, porque, se assim o fizerdes, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Glória a Deus. Não há Deus como o nosso Deus. Não existe, irmãos. Não existe um Deus como o nosso Deus, que diante do arrependimento e diante do compungimento de coração, Ele abre as janelas dos céus e derrama a sua graça e a sua benevolência. Mas passa por essa porta estreita do arrependimento. Quem quer que seja que queira desfrutar o favor de Deus, a graça de Deus, a bênção de Deus, tem que passar por essa porta baixa, pequena, estreita, que é a porta do arrependimento. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Historicamente, o que aconteceu com eles, irmãos? Aqui nos versículos 18, 19 e 20. Venham, arrazoemos, pleiteiem, apresentem a sua causa diante de mim. Se vocês se arrependerem, ainda que os seus pecados sejam vermelhos, vermelhíssimos como a escarlata, se tornarão brancos como a neve. Deus tem esse poder. Não existe pecado que o sangue de Jesus não possa purificar. Não existe iniquidade que a graça e o favor de Deus não possa arrancar. Moisés, quando chega diante da presença de Deus, Deus diz, mete a mão no peito, Moisés. Ele mete a mão no peito, arranca a mão, ela está completamente leprosa. O coração de Moisés, o peito de Moisés estava doente pelo pecado. E Deus lhe diz, mete novamente a mão no peito, e ele mete, e agora a mão sai limpa, limpíssima, como a pele e a carne de uma criança. É Naamã, leproso, que chega ali junto de Eliseu, ele manda, mergulha tantas vezes lá no Jordão, e ele mergulhou e saiu limpo, completamente limpo, porque Deus tem poder para fazer essas coisas, transformar os nossos pecados e as nossas iniquidades mais limpos e mais alvos do que a neve. A única coisa que Deus não admite é a dureza de coração, a petulância e a insistência de viver no mal, no pecado e na iniquidade. Venham a mim, arrependam-se, porque se os seus pecados forem vermelhos, eles se tornarão brancos como a neve. Se vocês quiserem e me ouvirem e me obedecerem, vocês vão comer o melhor dessa terra. Mas se vocês não quiserem e não me ouvirem, e recusardes, e fordes rebeldes, vocês serão devorados à espada. O que aconteceu com eles? Comeram o melhor da terra ou foram devorados pela espada? O que vocês acham? Me digam.
Depois vocês podem ler o livro, mas eles foram devorados pela espada. Eles insistiram e preferiram ficar no caminho da maldade e da iniquidade. Mesmo Deus chamando, venham, arrependam-se, convertam-se, eu vou transformá-los, eu vou mudar a sua sorte. Eles não quiseram, irmãos. Não aceitaram o convite de Deus. Insistiram na iniquidade. Aí o juízo de Deus veio sobre a terra. E eles foram completamente massacrados. Mulheres grávidas, o ventre era rasgado pela espada. Velhos eram chutados no meio da praça. As crianças eram agrilhoadas e foram levadas para a Babilônia como escravas. Os anciãos respeitáveis eram cuspidos e chutados no meio da rua. Vinde, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas, se recusardes, fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Será que muitos males que nós vivemos nesse país e nesse mundo não é consequência de tanta pecaminosidade, de tanta iniquidade? Será que tanta peste, tanta mazela, tanta coisa ruim que acontece, não tem aí uma conexão com essa maldade humana e com esse espalhar canceroso da iniquidade? O pecado tem uma dimensão individual, mas tem uma dimensão coletiva também. Ele se espalha na coletividade, na sociedade, vai entranhando todas as instâncias. Me falta tempo para a gente até falar sobre o Brasil, né? Como que a iniquidade vai entranhando em todas as instâncias da vida desse país. Desde os nobres, governantes, magistrados, juízes, até o mais simples trabalhador, age segundo a iniquidade e segundo o império da maldade e da pecaminosidade. A terra sofre, a terra geme, e a terra quer vomitar os seus moradores. A solução, irmãos, eu já falei isso aqui algumas vezes e repito, a solução para esse país é o arrependimento. E parece que nós, que conhecemos a palavra de Deus, não entendemos isso. Arrependei-vos, vinde a mim. Ainda que os vossos pecados sejam vermelhos, se tornarão brancos como a neve. Se quiserdes me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Vamos orar?